agora sim a nossa terceira parte do nosso mini treinamento, que é o estudo da vida espiritual. Senhores, nós estamos aqui na academia para fomentar a vida espiritual. Se é vida espiritual, ela já não é mais uma vida natural, é uma vida sobrenatural. E a vida sobrenatural é tão linda, tão maravilhosa, que eu, quando descobri e tive um pouco de maturidade, vim a público há mais de dois anos, aqui através das redes sociais, falando disso. Com muita alegria, às vezes com tristeza, porque é muito triste ver o ser humano que não absorve o que a gente está conhecendo, não está com um coração aberto para nos ouvir e muito menos, às vezes, para receber o Espírito Santo. E uma coisa está ligada à outra. É através do Espírito Santo que você tem revelação, não é através das minhas palavras. Se você não tiver o Espírito Santo, você não entende as minhas palavras na profundidade, e só o Espírito pode dizer a sua consciência. É isso que eu estou aprendendo. Se eu não tiver um coração preparado, coração por ter o Espírito Santo preparado, para poder o Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Cristo, nos revelar, me revelar o que deve ser revelado. Não adianta eu ouvir o outro. Tem que ouvir com amor. Eu tenho experiências que eu choro todo dia, de pessoas amadas e próximas que me rejeitam. E elas nem têm ideia que estão me rejeitando. Então é muito sério isso. Porque o inimigo, ele ataca exatamente a mente por você ter o coração despreparado ou não protegido pelo Espírito Santo. Ele ataca. E aí contamina o seu coração. Seu coração endurece, seu coração enrijece, seu coração vira pedra. E aí o inimigo vai ganhar espaço. Nós estamos aqui para quebrar essa pedra, para quebrar esse coração, para fazer esse coração ficar macio, receber o Espírito Santo. Aí ele te protege. Estamos aqui exatamente para isso, para você ter uma vida espiritual. E como fazer isso? Simples. Nascer de novo. Entrar em oração. A oração não é falar. A oração é escutar. Escutar o Espírito. Jesus Cristo fala na Bíblia: quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Esse ouvido não é ouvido humano, é ouvido do coração. Assim como os olhos, são os olhos do coração. Bom, eu vou pôr o vídeo então de hoje, para a gente escutar um pouquinho. E lembrar que esse vídeo é para vocês, lição de casa. Para vocês. Desculpa que eu bobeei aqui com o meu mouse. Já devia de ter tomado essa providência. E não tomei, agora estou apanhando do mouse aqui em público. Acho que agora vou conseguir. Então, vamos ouvir. Os tempos que foram designados para nosso compartilhar nesses dias, já que o tema então é tão vasto. O que colocamos ontem, não vamos nem mesmo resumir hoje, para não perdermos tempo com o que já foi colocado, sem necessidades. Mas nós vimos que esse tópico, a experiência espiritual, ele realmente é um tópico sólido nas Escrituras e traça um caminho para que nós não nos percamos em subjetivismos. Então, basicamente, o que fizemos ontem, com a ajuda do Senhor, foi usar toda a reunião que tivemos para enunciar algumas marcas de subjetivismo. E o foco, a carga, obviamente, não era negativa. A carga era positiva. Era que pudéssemos ser ajudados a ver o aspecto positivo do tema tratado ontem. Com o que nós devemos estar atentos, como nós podemos ajustar as coisas no seu devido lugar, a fé antes da experiência, os sentimentos espirituais genuínos como consequência de uma vida de devoção e de fé, de relacionamento com o Senhor. O que a Epístola aos Hebreus apresenta para cristãos que, número 1,
Veja que o salmista não diz apenas transgressão. Ele diz: ficarei livre de grande transgressão. Por quê? Porque sabemos que esse é o pecado original de Lúcifer, o anjo de luz. Que ser livre que era, assim foi criado por Deus, não era um ser manipulado por Deus, como nós também não somos, mesmo Deus em sua soberania não nos manipula. Então ele decidiu no seu coração assumir o lugar da glória do Filho de Deus. Isso foi o que ele almejou. Serei como Deus. Nesse alto trono eu me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Uma loucura, porque é impossível que uma criatura assuma a glória do seu próprio Criador. Então, e a soberba é loucura. Então, por causa dessa concepção errônea, equivocada em seu coração, ele então foi justamente julgado por Deus. Então, esse mesmo veneno e semente foi injetado no casal no Éden. Então, todos nós, por natureza, temos esse elemento terrível dentro de nós, a soberba. E quando nós damos lugar, de alguma maneira, à introspecção, nós abrimos portas para a soberba. Porque buscamos, de alguma maneira, encontrar lugar. Eu queria só dar destaque aqui para soberba, para arrogância, para hipocrisia e avareza. Todos nós somos soberbos, dissimulados, arrogantes, avarentos. Todos nós somos. Todos nós somos. Você que acha que não é, também me achava que não é. Mas à medida que você se aproxima da mente de Cristo, do caráter de Cristo, você descobre que, como eu digo, somos um trapo de imundície. E precisamos ser limpos para ganhar galardões, ganhar recompensa na vida eterna. Muitos ainda têm que ganhar a vida eterna, ou seja, não os vão. E a soberba, a arrogância, os amores do mundo, a carnalidade, nos impede disso. Eu estou disponível todo dia das 16 às 17 no workshop que está na descrição do vídeo. Conversar com vocês. Qualquer dúvida que tem aqui na academia, para esclarecer as coisas que a gente passa aqui. Tá? Vamos estudar um pouquinho mais e encerramos e parâmetros para então, de alguma maneira, nos louvarmos, nos glorificarmos, nos aprovarmos e por aí em diante. Então, ontem falamos sobre aqueles perigos ligados ao subjetivismo. Hoje nós vamos dar o segundo passo, entrando nessa epístola aos Filipenses. Já foi dito por alguns servos do Senhor, concordamos com eles, que essa epístola aos Filipenses poderia ser colocada debaixo de um tema: a experiência cristã normal. Se queremos saber sobre a vida cristã normal, precisamos conhecer Romanos, particularmente. Se queremos saber sobre a experiência cristã normal, precisamos conhecer Filipenses e 2 Coríntios. Das 13 epístolas de Paulo, 2 Coríntios e Filipenses são as duas epístolas mais autobiográficas. Claro que nas outras, as outras epístolas de Paulo não são tratados, graças ao Senhor, ele não escreveu nenhum tratado, ele escreveu cartas. E nas cartas nós conhecemos não apenas a visão do homem, Paulo, mas o próprio homem. E o que a graça de Deus realizou naquele vaso. Por isso as epístolas são tão importantes. Então todas elas, por serem epístolas, contêm algo, digamos, da biografia de Paulo. Mas não há, entre as 13 epístolas, Paulo, veja que ele escreveu quase metade de todo o Novo Testamento, que vaso esse que o Senhor preparou e usou dessa maneira, o apóstolo Paulo. Das suas 13 epístolas, 2 são intensamente autobiográficas. Então, queridos irmãos, já do início, nós não gastaremos tempo com o 2 Coríntios, para o encargo desses dias, mas já está aí um encorajamento para você. Não deixe
Olha, estou fazendo encerramento aqui desse mini treinamento, continuando apanhando aqui do mouse. Agora sim. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ouça os vídeos. Está chegando o fim de semana, à noite, ouça os vídeos. Vá com amor, porque, como eu tenho a certeza, e isso tem sido maravilha das maravilhas para minha pessoa, eu tenho que testemunhar aqui que esse crescimento de Cristo em nós é fabuloso. Mas para isso nós temos que ser um buscador. E o buscador é se encher do Espírito Santo. E esses vídeos todos têm esse objetivo. Ouvindo esses vídeos, nós temos revelação sobre revelação. Que Deus está vendo que nós estamos sendo um buscador. Por isso que eu entendo que na gestão cristã eu tenho que estimular o buscador. Então você que está trabalhando com a gente, seja um buscador sobretudo. O workshop às 16 horas é para você. Vai buscar. Vai buscar o que nós podemos entender, ou uma orientação nossa, ou até uma advertência. Vai buscar. Como eu busco todo dia, o Espírito Santo me advirta, me orienta, para eu corrigir os rumos que eu tenho que tomar nas coisas que Ele me dá como propósito na vida. Isso vale para todo mundo. Tchau, até mais tarde.